Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Cristine Lopes Marques, sou mestranda pela Universidade Federal de Alagoas, no Brasil. Estou sob a orientação da professora doutora Cláudia de Oliveira Lousada e o que nós viemos compartilhar hoje com vocês é uma parte da nossa pesquisa de mestrado. O título do nosso trabalho é o Desenvolvimento do Sentido do Número no primeiro ano do ensino fundamental. Certo? Que como introdução nós trouxemos para vocês o seguinte ponto, que o sentido do número ele vem integrar o pensamento aritmético, sendo ele que vai ser responsável por desencadear a compreensão de operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? E essas operações elas irão acompanhar conteúdos matemáticos durante toda a educação básica. Com o objetivo do nosso trabalho é investigar o processo de numeramento no primeiro ano do ensino fundamental, no que diz respeito à construção da construção do sentido de número e seus impactos na compreensão de operações aritméticas básicas. Como metodologia para este trabalho de hoje, nós fizemos um levantamento bibliográfico e documental, trouxemos uma análise dos documentos curriculares que abordam a construção do sentido de número, e estudamos também os pressupostos teóricos de Piaget e Constance Camus sobre o que eles têm a dizer sobre a construção do sentido de número. Segundo Constance Camus, a construção do sentido de número é o tipo de relação que a criança cria entre os objetos, certo? Para que a criança venha desenvolver este sentido de número, é necessário que processos mentais específicos eles sejam operacionalizados. Que processos mentais são esses? Segundo Piaget, são 7. A correspondência, a comparação, a classificação, sequenciação, seriação, a inclusão e a conservação. E quando a criança ela consegue coordenar esses processos mentais, nós podemos inferir que a criança ela está construindo e irá conservar o sentido de número. Conhecimentos importantes na construção do sentido de número. Além dos processos operacionalizados, nós temos também a interferência da questão do conhecimento social, das interações sociais e do conhecimentos compartilhados, certo? Tudo isso eles servem de base para a formação do conhecimento físico e do conhecimento lógico-matemático. O conhecimento físico sendo os aspectos externos observáveis dos objetos, quando a criança ela começa a ser inserida no mundo dos números dentro da escola, certo? E o conhecimento lógico-matemático a partir do momento que ela começa a criar relações mentais sobre aquele conhecimento físico, sobre aquela manipulação de objetos observáveis. Dentro dos documentos, aqui no Brasil, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, certo? Que ela vem pontuando dentro das suas entrelinhas, por etapas também de faixas etárias, ela vem pontuando alguns conteúdos, certo? Que os professores eles podem, dentro do seu planejamento, trabalhar com as crianças. Conteúdos esses que visam desenvolver habilidades e competências, ok? Alguns deles são a contagem, o reconhecimento de números no contexto diário, quantificação de uma coleção, leitura escrita e espontânea, comparação de números naturais e retas numéricas. Isso aí dentro da BNCC. Já no PNAEC, o PNAEC é o nosso Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele vem afirmar sobre a questão do numeramento, certo? Que o sujeito numeralizado é aquele que tem familiaridade com o mundo dos números. Ele emprega em diferentes instrumentos e forma de representação, ele consegue compreender as regras que regem os conceitos matemáticos imbricados nessas situações. Aqui nós trouxemos um recorte, certo, desse documento, no caderno 2 exatamente, onde vem descrevendo algumas habilidades e competências necessárias para que seja desenvolvida para dar início a esse processo de numeramento. E lembrando que o numeramento ele vai começar, certo, propriamente dito, a partir do momento que a criança ela realiza a transição da educação infantil para o ensino fundamental, onde aqui no Brasil, o primeiro ano, ele será uma fase onde a criança irá ressignificar, certo, as suas vivências que ela teve lá na educação infantil. E como consideração, o presente trabalho, após o levantamento bibliográfico e documental, visa despertar o olhar do professor para o planejamento, a elaboração e a aplicação de atividades adequadas que proporcionem à criança diferentes experiências e, de acordo com os processos mentais, venha favorecer o estabelecimento das relações e o desenvolvimento do sentido do número.
E aqui foram algumas de nossas referências. Muito obrigada!